porção nova da palavra do Senhor no teu coração. Eu estou muito feliz por nessa noite receber da parte do Senhor Jesus Cristo o privilégio de poder vos falar a respeito da palavra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia e está aqui nessa noite, eu peço para que você pegue aí da tua Bíblia e abra comigo no capítulo de número 15 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 4, capítulo 15, versículos de número 57. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 57. Amém? Deus seja louvado. A palavra do Senhor diz assim: como agradecemos a Deus por tudo isso. É Ele quem nos faz vitorioso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Alguns textos, em outras traduções, diz: damos graças a Deus que nos deu a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E é com essa ideia hoje que eu quero aqui abrir de uma forma introdutória o nosso culto. O apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Corinto: louvamos a Deus, agradecemos a Deus, refutamos a Deus ações de graça por nos fazer vitoriosos por meio de Jesus Cristo. Irmãos, como isso é maravilhoso, porque nós entendemos que nós desconstruímos uma consciência, a qual muitas das vezes nós vemos sendo ministradas em muitas comunidades. Porque esse texto nos fala a respeito de vitória. E é interessante porque todos nós, de uma certa forma, buscamos ser vitoriosos. E é interessante porque algumas instituições religiosas, algumas comunidades, igrejas, por assim dizer, elas dão a ênfase quanto a isso, a ser vitorioso. E eu fico pensando às vezes que muitas vezes nos nossos dias, quando nós lemos esse texto, nos traz a ideia de que a vida ela é feita de vitória. A vida ela é permeada de uma vida vitoriosa. E eu fico pensando que isso às vezes é um engano. Porque se de fato nós olhássemos para esse texto e disséssemos qual é a vitória que nós buscamos, teria uma grande diferença daquilo que Deus nos oferece como sua vitória. Porque quando nós olhamos, por exemplo, casamento, quando nós olhamos trabalho, quando nós olhamos a saúde, quando nós olhamos a família, quando nós olhamos os nossos filhos, nem sempre nessas áreas nós temos a nossa vitória. Alguns casamentos conturbados, inclusive com até um processo de separação, outros procurando um trabalho porque as portas se fecharam, alguns com a sua saúde física encontrada pela enfermidade, outro com a sua família dilacerada, outros vivendo em meio às pobrezas, filhos longes, no caminho das drogas. E quando nós olhamos então para esse texto, que nos traz a ideia de vitória, nós entendemos que Paulo não está tratando com relação a essas questões das nossas vidas. E eu fico feliz porque Paulo, ele vai falar de uma vitória em Jesus Cristo. É uma vitória sobre a morte,
uma vitória sobre o pecado, uma vitória sobre o inferno. E isso nos dá a entender que, se nós recebermos da parte de Deus essa vitória relacionada com essas três importâncias, qualquer área da nossa vida, diante disso, é muito pequena. Portanto, independente de qual sejam as pelejas da nossa vida, quando nós entendemos que Deus nos deu a vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno, nós entendemos que Ele nos fez mais do que vitoriosos, e que situações adversas que ainda que nós venhamos passar, porque somos vencedores na morte, no pecado e sobre os domínios do inferno, somos mais do que vitoriosos. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que Deus nos preparou uma vitória maior do que simplesmente os benefícios que teremos nesta vida passageira. Se não, se você abrir comigo a tua Bíblia, 2 Coríntios, no capítulo de número 4, versículo de número 8, olha o que Paulo diz. Paulo vai dizer: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, ainda que perplexos, mas não desanimados, somos até perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O que Paulo está dizendo? Que ainda que passamos por adversidades na vida, Deus nos deu a vitória, somos vitoriosos em Cristo Jesus, e nada poderá nos parar, nada poderá frear o propósito de Deus nas nossas vidas, porque o que temos é a esperança de algo grande que está sendo preparado pelo Filho de Deus. Então, ainda que eu venha viver picos de tristezas, ainda que eu venha viver picos de falência, todavia eu não me desanimo, porque o Senhor está comigo. Ele está dizendo que jamais irá nos desamparar. A palavra do Senhor nos garante, quando Paulo cita aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, que ainda que passamos por determinadas situações, Deus jamais se separará de mim e de você. Por todos os dias das nossas vidas, Ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você crê nisso? Que Deus está com você? Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema, o Senhor estará contigo. É a promessa de Deus que Ele está conosco nos nossos momentos de dificuldade. E isso nos garante, irmãos, a saber que nós passaremos por dias maus, que nós teremos nessa terra dias de dificuldade, mas todavia o Senhor está conosco. Ainda que grandes ataques venham sobre nossas vidas, o Senhor está comigo e com você. Portanto, fique de pé nessa noite. Você que está na sua casa, eu convido você para que junto comigo, junto com essa igreja que está aqui hoje, nessa noite, possamos orar a Deus e agradecer ao Senhor, como o apóstolo Paulo disse: agradecemos a Deus por nos tornarmos vitoriosos por meio de Jesus Cristo. Diga assim: eu sou. Diga: eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e nós não nos enganemos, ó Pai querido, a nós mesmos. Ó Deus, com palavras dizendo, Senhor Deus, que nós não vamos passar por aflições nesta vida, que nós só teremos vitória. Senhor, nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos, ó Pai querido, que nós passaremos por tribulações, por aflições, como diz a Tua palavra, vinda do Mestre, o Jesus de Nazaré. Ele diz: portanto,
Portanto, no mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essas palavras, ela vem de encontro às nossas necessidades, Senhor, porque muitos de nós nessa hora, ó Deus querido, temos passado por grandes aflições, mas, ó Pai querido, não nos deixe desanimar. Ó Deus querido, Pai, em nome de Jesus, agasalhe-nos, ó Pai querido, traga-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, as tuas mãos, Pai, as tuas mãos, elas jamais estarão encolhidas, as tuas mãos jamais, Senhor Deus, estarão recolhidas, Senhor. Portanto, em nome de Jesus, Pai, ó Deus querido, faça que nós agarremos-nos nas tuas mãos, faça-nos, Senhor Deus, que nós peguemos nas tuas mãos nessa noite, Senhor, porque o teu desejo é que nós venhamos ser levantados pelo Senhor, como diz o salmista, Senhor, ainda que nós venhamos tropeçar, todavia o Senhor estenderá as tuas mãos e nos levantará. O desejo do Senhor é que nós caminhemos, o desejo do Senhor é que nós venhamos prosseguir para o alvo, Senhor. Lutas querem nos parar, aflições querem nos barrar, mas todavia, Senhor, faça com que nós encontremos o teu amor, Senhor Deus, que nos traz vigor, o teu amor, Senhor Deus, que nos traz a esperança de saber, ó Pai querido, que há algo melhor para nós, preparado pelo Senhor. Ó Deus querido, traga em nossos corações nessa noite, ó Deus querido, aquele coração que está angustiado, aquele coração que está ansioso, aquele coração que está, Pai querido, perturbado, traga a tua paz, traga a tua tranquilidade, Senhor. Ó Deus querido, dê agora, Senhor, paz àquele que está desesperado. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença e pedimos ao Senhor, venha sobre nós com o teu reino, encha-nos da tua presença, Senhor. Ó Deus querido, faça-nos que sejamos parecidos com o teu filho, Pai. Ó Deus querido, com o objetivo único de agradecer e glorificar e engrandecer o teu nome. Ó Pai, por nessa noite, então, nós estamos aqui para te louvar e te engrandecer, Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos corações, sara, Senhor, ó Deus querido, e traga sobre as nossas transgressões o teu perdão, pois nessa hora nós queremos te adorar, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Você crê nisso? Aplauda Jesus. Aí onde você está, na sua casa, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Graça e paz. Eu cumprimento a cada um que o Senhor deu fôlego de vida, com a gloriosa e santa paz do Rei de Israel. Ele se faz presente aqui nesse ambiente, amados. Quero aprender com Jesus. Eu quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceito, amor sem diferenças. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia, Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E
sem preconceito, amor sem diferenças. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia, Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim. Que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim. Que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Mais uma vez. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim. Que eu viva o amor, que eu viva pra amar. A palavra do Senhor diz que amar o próximo como a ti mesmo, né? Então temos que amar assim como nós nos amamos, né? O melhor que eu tenho pra te dar, o dinheiro não pode comprar. É um quebrantar do coração, disposto a te ouvir. Confesso que eu quase me perdi. O mundo fez de tudo pra me corromper. Foi quando me lembrei do que minha mãe falou. Vale a vida sem Deus, ganhar o mundo inteiro e se perder. Não vale nada andar sem Deus, viver sem Ele não dá. Não dá. O melhor lugar do mundo é o centro da sua vontade, meu Deus. Tua vontade, oh Deus, o melhor lugar do mundo é o centro. Mas vale um dia em teus atos que mil lá fora. O melhor que eu tenho pra te dar, o dinheiro não pode comprar. É um quebrantar do coração, disposto a te ouvir. Confesso que eu quase me perdi. O mundo fez de tudo pra me corromper. Foi quando me lembrei do que minha mãe falou. De que vai
sem Deus, ganhar o mundo inteiro e se perder não vale nada. Andar sem Deus, viver sem Ele não dá, não dá. O melhor lugar do mundo, tua vontade, ó Deus. O melhor lugar do mundo é perto do Pai, mas vale um dia em teus átrios. O melhor lugar do mundo é o centro da tua vontade, ó Deus. Tua vontade, ó Deus. O melhor lugar do mundo é perto do Pai, mas vale um dia em teus átrios que mil lá fora. Iane, glória a Deus. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Só Ele é santo, ó Rei de Israel. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus. Amados, louvado seja Deus por esses cânticos. Amados, eu gostaria de ressaltar
nos nossos dias de hoje, Deus ele tem buscado da sua igreja a expressão da sua justiça em amor. Eu tenho visto que a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, tem se mutilado, na maioria das vezes tem se atacado, e eu fico pensando o quanto Deus sofre com isso. Alguns dias atrás, nos meios de comunicação virtual, nós vemos muitos líderes de igreja atacando outros líderes de igreja, e eu fico pensando como está o coração de Deus diante dessa situação, dessa atitude tão, diria, displicente, tão falta de amor. E como o Nonô cantou aqui, nós precisamos expressar este amor ao nosso próximo. João capítulo 8, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, diante de uma situação da mulher, a qual foi pega em adultério, ele revogando a ação daqueles que os acusava, tirando-os da mão daqueles homens as suas pedras. E eu, nesses dias, tenho meditado muito sobre isso, como Deus, ele quer que nós deixemos as nossas pedras de lado, como Deus quer que eu e você pare de nos armar contra o nosso irmão, contra o nosso próximo, e sermos mais parecidos com o Filho, o Jesus Cristo de Nazaré. Como Deus quer e busca e requer de mim e de você, que aquilo que nós cantamos aqui seja verdade em nossas vidas, quanto amar o nosso próximo, a dedicarmos a nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, em beneficiar o nosso irmão, e parar de atacar quaisquer que seja, ainda que ele não esteja dentro desse reduto religioso, é o nosso irmão, e para com isso nós não devemos atacar. Deus quer e busca de mim e de você uma igreja que tenha as características de Deus. Deus nos amou incondicionalmente, e Ele quer que nós também amemos-nos uns aos outros de forma incondicional. Portanto, quando Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, mulher, vê aonde estão os teus acusadores, quando ele diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, nenhum daqueles homens tiveram a condição de atacar pedra naquela mulher. E eu digo sempre, eu não vou me cansar de dizer, como igreja nós não fomos chamados para julgar nenhum dos nossos irmãos, como igreja nós não fomos chamados para apontar os defeitos dos nossos irmãos, como igreja nós não fomos chamados a ter a participação da pessoa de Deus, mas sim do Filho do Senhor, que se compadeceu, que se esmerou e se sacrificou por meio daqueles que não eram dignos de tal sacrifício. E como Ele me encontrou e como Ele me achou, assim Deus quer que nós também o façamos, e venhamos amar os nossos próximos como a nós mesmos. E nós cantamos isso aqui, e que isso seja verdade em nossas vidas, diante daquilo que nos encontrou quanto ao Evangelho. Precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que louvor lindo, que selou nessa noite no meu coração uma resposta de Deus. Que essa resposta possa ser também no teu coração, meu irmão e minha irmã, que está aqui nessa noite, que me assiste. Deus não nos chamou para termos as atitudes dEle como Senhor, mas termos atitudes de servos, daqueles que compadecem e que têm misericórdia, daqueles que caem, que são fracos. Meu, como é fácil tacar pedra nas pessoas. E eu vejo uma liderança, entre aspas, que se julga melhor do que um ou outro,
Deus nos chamou para termos a igualdade entre os seus filhos, e é o que somos, diante do Pai, todos nós, filhos de Deus. Isso não nos dá margem para querermos ser melhor do que ninguém, e nem muito menos menor do que qualquer outra pessoa. Somos iguais diante daquele que nos chamou, somos iguais, não tem cor, não tem pele, não tem poder aquisitivo mais ou menos, não tem nada, somos todos iguais diante do Pai, não tem tribo, não tem raça, não tem credo, todos nós somos iguais diante daquele que nos chamou, todos nós somos iguais. Portanto, amamos ao nosso Senhor, que nos deu essa palavra de amar o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Deus abençoe sua vida. Hoje, nós temos um convidado especial. Já peço para os irmãos trazer aqui para mim o púlpito, e convido aqui também o nosso irmão Léo. O Léo é um companheiro que tem sido para nós, como igreja aqui, o Brasil para Cristo, na cidade de Joaíma, em Minas Gerais, como nós estamos aqui, no norte do estado, um presente de Deus. Léo, que tem as suas experiências com Deus, né? E as experiências com Deus do servo de Deus, irmãos, nem sempre são as experiências que, por exemplo, nos trouxe um ápice de, eu diria, uma alegria terrena. Às vezes a experiência com Deus, ela faz com que algo em nós seja retirado, né? E quando é retirado, dói. Mas eu converso muito com ele, pode vir aqui, mais próximo de mim. E quando nós dividimos as nossas experiências, eu tenho visto que Deus tem movido algo no coração dele. E conversando durante essa semana, Deus tocou no meu coração para que eu pudesse estender a ele um convite a estar sendo privilegiado, né, por assim dizer, e ministrar a palavra aos nossos corações. Portanto, você que está na sua casa, você que está aqui, não se distraia. Eu acredito que o Léo, nessa hora, ele tem uma palavra do Espírito Santo de Deus para o teu coração, para o meu coração, para o nosso coração. Portanto, que nós possamos dar a atenção devida nessa hora, aquilo que vai ser ministrado no meu e no teu coração. Você que está na tua casa também, feche os teus olhos. Você que está aqui, direciona a sua mão para cá, aqui à frente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Vamos orar pelo servo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, está aqui o teu propósito, mais uma vez sendo concretizado. A tua palavra diz que o Senhor firma os passos do homem bom, e ainda que ele tropece, todavia o Senhor não os deixará prostrado, mas o levantará para que ele possa, diante do Senhor, prosseguir para ti mesmo. Portanto, Deus querido, aqui o meu irmão, teu servo, teu filho Léo, Deus abençoa a vida dele nessa hora, abra o coração, a mente, a alma, Pai querido, Deus querido, ministra no teu espírito aquilo que ele quer, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos ministrados. Deus querido, que a tua palavra nessa noite traga em nossos corações, Deus querido, um agregar de valor, para que ao sairmos daqui, Senhor, possamos sair daqui, Deus querido, com um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer e tem para nós. Portanto, Deus querido, aqui é o teu vaso, usa ele, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Deus querido, sobre a vida dele eu profetizo, Senhor, das tuas bênçãos no teu ministério, Deus querido, na tua vida sentimental, no teu trabalho. Deus querido, cuida do teu filho, Pai, assim como o Senhor tem feito, e que ele, Pai querido, possa, Senhor Deus, ver, Deus, aí um resultado da tua graça, Deus, emergindo sobre a tua vida. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Diga amém. Aleluia. Ainda não sente, mas aplauda o Senhor pela vida do servo do Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Irmãos, eu não sou nenhum pregador, mas o pouco que eu sei, eu acho que eu posso dividir com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, muitos me chamam de Léo, eu sou de Jequitinhonha, mas eu estou ficando aqui por um tempo, e o pastor me deu essa oportunidade de estar aqui hoje trazendo a palavra. Para mim é uma honra, né? Uma grande honra estar aqui.
Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 9. Confesso aos irmãos que eu queria estar aí sentado, ouvindo o pastor pregar. Se for me chamar para conversar a respeito da Bíblia, eu fico aqui a noite toda. Mas quando fala vem pregar, o nervosismo, mas seja feita a vontade de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 9, capítulo 9, versículo 1. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Irmãos, para a gente parar para ver, para observar, no capítulo 8 até o capítulo 9, Jesus estava aqui ministrando a cura, né? Fazia parte do ministério de Cristo. A gente vê aqui no 8:1 a cura de um leproso. No versículo 5, a cura do criado de um centurião. No 14, a cura da sogra de Pedro. No 16, muitas outras curas, está aqui relata na minha Bíblia. No 18, Jesus põe à prova, né, os que querem segui-lo. No 23, Jesus acalma a tempestade. Aí tem a cura dos 2 endemoniados, no 28. E no 9, o que mais me chamou a atenção, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Aí vocês, observando, olhando aí, vê... Tirar? Vocês devem imaginar que... fala assim, o irmão Léo vai pregar sobre cura, sobre milagre, sobre libertação, mas não vou pregar nada disso não, meu irmão. Eu não estou aqui para pregar sobre cura, nem milagre, nem libertação, nem dizer a vocês que vocês vão conquistar a sua casa própria, o seu carro, que vocês vão se casar, mesmo porque quem quiser conquistar o seu carro é só trabalhar, né? Deus vai dar condição e vai comprar. A casa, a mesma coisa. Eu estou aqui para pregar o Evangelho de Cristo, aquilo que Cristo nos ensinou. Lucas 24, 47. Diz o seguinte: olha o que Jesus disse. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Mateus 3:1 diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, dos céus. Então, eu estou aqui, irmãos, para pregar o Evangelho de Cristo. A cura, o milagre, a libertação fazia parte do ministério de Cristo. Mas não é isso que Jesus pregava. Jesus pregava arrependimento.
mudança de vida, mudança de caráter. A primeira pregação de Pedro foi arrependimento, e 3.000 almas se converteram. Então, se vocês parar para analisar aqui no capítulo 9, a cura de um paralítico, a gente vê o seguinte: esse paralítico, a Bíblia relata que ele só estava paralítico por consequência do pecado dele. Quero mostrar para os irmãos aqui, quero que os irmãos entendam que os nossos pecados nos traz consequências graves. Hoje, as congregações de hoje, a maioria, não estou aqui para falar de denominação, mas a maioria não quer pregar sobre isso, sobre pecado, sobre o inferno, sobre a ira de Deus. E não existe outro tipo de pregação a não ser isso, irmãos. Levíticos 5,17 diz o seguinte. Eu gosto de viajar assim na Bíblia, viu, irmãos? Para não ficar só nas minhas palavras. 5,17 diz o seguinte: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algo de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que se não soubesse, contudo seja culpado e levará a sua iniquidade. Então, para que não fique, os irmãos às vezes falam assim: ah, não, que isso, irmão Léo falar que toda vez que eu peco vai acontecer alguma coisa comigo. A Bíblia que relata isso, não sou eu. Toda vez que nós pecamos contra Cristo, algo vai acontecer conosco. De bom não, algo de ruim vai acontecer conosco. Mas eu quero mostrar para os irmãos que nós não devemos pecar, parar de pecar, porque algo de ruim vai acontecer conosco. Nós devemos parar de pecar porque toda vez que pecamos, nós pecamos contra Deus. Nós pecamos contra o Filho de Deus. Amém, irmãos? Está dando para vocês entender? Então, toda vez que nós pecamos contra o Filho de Deus. Quero que vocês entendam que foram nós que colocamos Jesus naquela cruz. Foram nós que crucificamos Cristo. Nós somos homicidas. Ele morreu ali, foi por nós, por amor a nós. Uma vez eu fui convidado para ir na casa de um casal e expus essa situação para eles e falei: o dia que a gente entender que nós somos homicidas, foram nós que crucificamos Cristo, aí, antes de eu falar, ela já caiu a ficha, ela já deu aquele choque de realidade, aquele choque nela. Então, somos nós que crucificamos Cristo. Então, nós não devemos parar de pecar, porque as consequências ruins vão vir. Nós devemos parar de pecar porque nós pecamos contra Deus, contra Cristo. Para vocês, tem um ditado que diz aí, na rua aí, o seguinte, que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Em termos, essa frase está certa, mas eu acredito que Deus, ele odeia o pecado e ele também odeia o pecador, porque não teria sentido o inferno, porque é lá onde ele vai jogar todos os pecadores. É a forma que eu penso. Em termos, essa frase está certa, mas a cruz, Cristo, a morte de Cristo, ela representa o amor incondicional de Deus aos eleitos, aos filhos dele, mas também representa a ira incondicional de Deus. O apóstolo João, em Apocalipse, eu não me lembro, ele diz o seguinte, que é chegada a hora onde Deus e o Filho vai despejar toda a sua ira contra a humanidade. E aí daqueles na qual Deus se irá contra eles. Para vocês verem a situação de Adão e Eva. Adão e Eva pecou unicamente uma vez só uma vez. E foi o suficiente para que assim Deus amaldiçoasse eles e também amaldiçoasse a terra. Adão pecou juntamente com Eva,
Mas, por obediência de um só homem, hoje podemos ser justificados. Mas a consequência ainda ficou. Hoje nós envelhecemos por conta de quem? De Adão e Eva. Hoje sofremos tanto por conta de quem? Adão e Eva. Então, imagina aí, Adão e Eva pecou uma vez só, e Deus deu tamanha castigo a eles, que sobrou para a gente. Aí, agora imagina a gente, a partir do dia que a gente nasceu até os dias de hoje. Eu hoje estou com 31 anos. Imagina aí, dentro da época que eu nasci, porque Davi fala, em pecado gerou minha mãe. Agora imagina aí, desde quando eu nasci até no dia de hoje, quanto pecado eu cometi. E Adão e Eva pecou uma vez só. Agora imagina aí a gente que vem pecando. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, hoje podemos ter a oportunidade de nos arrepender, de estar nos reconciliando com Deus. A consequência vai ficar, que é o que relata aqui no capítulo 9 de Mateus, que era a consequência do paralítico. Era a consequência do paralítico. A consequência fica. E a gente paga por essa consequência. Ó, para você ver, em João 5... Deixa eu dar uma olhada aqui. Outro paralítico, olha para vocês verem. 5,14. Em João 5,14 diz o seguinte: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não se suceda coisa pior. A consequência também, ele estava ali também, se eu não me engano, era paralítico também, por consequência do seu pecado. Tem um exemplo que eu gosto de usar muito, é o exemplo do sacerdote. Olha para você ver como era o sacerdote antigamente. Eles não dormiam quando eles iam orar, eles não dormiam, com medo de pecar em sonho. O que acontecia? Eles amarravam o sininho, né, pastor? Amarravam o sininho na cintura, aí eles entravam para o santuário para orar. Quando o sininho tocava, é porque eles foram fulminados, na época, né? Eram fulminados vivos. Ali mesmo o sininho tocou, caiu, o sininho tocou e morria. Quando eles entravam no santuário, orava e voltava, era um alívio. Eu gosto sempre de estar usando esse exemplo quando eu prego a respeito do pecado. Então, meus irmãos, nós não devemos parar de pecar, porque o mal vai vir sobre a nossa vida. Devemos parar de pecar, vou repetir mais uma vez, porque pecamos contra o Filho de Deus. E a ira de Deus, uma hora ela chega. Tem um exemplo de um pregador, Paul Walsh, que ele usa o seguinte, ele dá um exemplo da ira de Deus. Ele pega um arco e flecha, ele dá esse exemplo, ele pega o arco e pega a flecha. Aí ele coloca a flecha e Deus aponta para o pecador. Aí ele vai puxando, porque a Bíblia fala que Deus tarda em irar. Isso é um exemplo que ele usa. Aí Deus vai puxando o arco, a flecha, vai puxando. Chega uma hora que a mão dele vai começar a tremer. Não vai conseguir mais segurar. Aí a flecha vai soltar. Assim é a ira de Deus. Amém, irmãos? Deus vai entender? Palavra de Deus? Então, meus irmãos, se algo te faz pecar, deixe. Se sua vestimenta te faz pecar, pega essa vestimenta, joga fora. A Bíblia fala que sem santidade nós não veremos Deus. Nós temos que o tempo todo andar em santidade. Eu não estou aqui, eu não sou mais santo do que ninguém. Todos nós pecamos. Mas a Bíblia fala que se for para pecar, que seja sem querer, que peque sem querer. Não pecando querendo, porque o apóstolo Pedro também diz que aquele que conhece a verdade e pratica a iniquidade, a ira de Deus é grande sobre essa pessoa. Você conhece ali a verdade e você pratica a iniquidade,
Então a ira de Deus é grande. E a Bíblia também fala que quando você conhece a verdade, pratica a iniquidade, não há mais sacrifício para você. Porque o sacrifício já foi pago. Jesus já morreu. Amém, irmãos? Espúrgio disse o seguinte: uma pregação, o sermão tem que ser sempre o sermão. Quanto mais curto, as pessoas entendendo, melhor. Porque o que importa é que vocês estão entendendo a mensagem, que vocês entenderam a mensagem. E essa é a mensagem que eu deixo para a igreja hoje. Espero que vocês absorvem, leve para vocês, amém? Porque antes de falar com vocês, tem esse ditado, eu concordo, essa frase, que antes de falar com vocês, fala primeiro com quem está ministrando a mensagem. E falou muito comigo. Eu agradeço ao pastor Antônio pela oportunidade que ele me deu, viu, pastor? Muito agradecido de trazer a mensagem hoje. E eu agradeço muito pela oportunidade que eu estou tendo. Era uma mensagem que eu queria deixar para a igreja hoje. Bem. Deus abençoe a sua vida, Léo. Eu acredito que é um desafio para você. Os irmãos que conhecem o Léo entendem que uma grande barreira caiu aqui, né? Diante de tudo aquilo que foi ministrado aqui, nós sabemos que coisas, elas são derrubadas, né? Diante de um nervosismo, diante de uma situação a qual nós vivemos diariamente. Estar aqui é um desafio. E eu acredito que não é diferente na vida do Léo. Estar aqui é um desafio para ele. Eu o conheço. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Em cima disso, a gente vê sempre o amor de Jesus. Sempre o amor do Pai. A Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus, Ele nos olha hoje através de Jesus Cristo. Eu sou fã de Cristo porque Ele é como um fundo de uma garrafa que quando colocado diante do reflexo do sol, queima e traz ali um recender, né, por assim dizer, seja numa palha, seja num graveto, há ali uma chama que arde em fogo. E assim que Deus enxerga todos nós, Ele enxerga nós por intermédio de Jesus Cristo. Fato é que Deus teria por nos dar a sua ira, mas a palavra do Senhor diz, em João 3,16, que Ele nos amou. Deus te amou. E é por isso que você está aqui. E é por isso que nós não devemos pecar diante de Deus, porque o amor dEle nos encontrou. E porque o amor dEle nos encontrou, a resposta que eu dou diante desse amor é uma resposta de fidelidade, é uma resposta de comprometimento, é uma resposta de amor para com o amor de Deus, para com o primeiro amor. E é isso que eu entendo. Quando nós lemos a palavra do Senhor, há vários relatos de paralíticos que Cristo encontrou. Léo citou um aqui, e quando nós lemos em Marcos, nós vemos outro, que 4 amigos lançam diante de um telhado. O que eu aprendo com isso também, que Jesus usou dos mesmos instrumentos, por assim dizer, das mesmas ferramentas, ao dizer para aquele paralítico: perdoados estão os teus pecados, toma a tua esteira e vá para a tua casa. Essa foi a frase que Jesus falou para mim e para você. Ele falou isso para mim e para você: perdoados estão os teus pecados, vai agora, filho, vai agora, filha minha, não peques mais. E a resposta é que nós estamos aqui adorando o nome do Senhor. Mas para isso, nós vemos um grande exemplo, a fé daqueles 4 homens, 4 amigos. Nós precisamos abrir buracos em telhados e lançar também pessoas diante de Jesus. Nós precisamos lançar aquelas pessoas que estão atrofiadas, paralisadas, com as suas vidas estagnadas, para que Jesus possa dar a ela movimento. Aqueles 4 homens, eles tiveram essa atitude, levaram seu amigo diante da face do Mestre. Eu aprendo muito isso. Jesus, Ele está a perdoar os nossos amigos. Que você possa ser essa ponte.
né? Que você possa ser esse instrumento de Deus para aqueles que estão à sua volta. Que o seu testemunho possa ser um testemunho de alguém que é exemplo a partir do Evangelho. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que me assistem. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que a palavra do Senhor ministrada neste lugar possa trazer no teu coração a esperança. Deus te ama. O amor dele é imenso. O amor dele é maior do que as tuas transgressões. O amor dele é maior infinitamente do que os teus pecados. Ainda que você possa ter consecutivamente uma vida errônea, Deus ele te ama e ele quer tirar você dessa vida errada. Portanto, busque no Senhor, busque o perdão de Deus, conserte-se com Ele. O prazer do Senhor é fazer com que você se movimente, se projete para a sua presença. A palavra do Senhor diz que Pedro e João estavam diante do templo, e quando eles foram, eles encontraram um homem mendigando. E eles disseram: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou. E a palavra do Senhor diz que, tomando-os pela mão, o levantou. Que as tuas mãos possam ser mãos que levantam pessoas. Que você possa ter esse fortalecimento de Deus, meu irmão e minha irmã, a falar com respeito de Jesus a uma pessoa e ela sentir o desejo de conhecer Jesus. Nós precisamos ter esse desejo nessa noite. Eu peço para que você fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Deus, Ele te ama. E Ele quer que nós sejamos participantes da sua redenção, da sua graça. Eu me lembro quando eu me converti, eu fiquei pensando: meu Deus, como um ex-viciado em química poderá ter alguma moral, poderá ter algum critério para falar do amor de Deus? E Deus me deu a condição de falar para você que vale a pena servir a Jesus. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, louvar a Deus. Vale a pena entregar a vida a esse Deus que nos move, Juninho. Vale a pena, irmã Yane, se projetar diante desse Deus que nos cura, que nos lava. A palavra do Senhor diz: Ele é o pão vivo que desceu do céu, o Cordeiro Santo, aquele que nos traz mais limpo, alvos como a neve. O sangue dele nos purifica de todo pecado. É a palavra do Senhor que nos liberta de todo o engano, daquela consciência religiosa que quer nos matar, que quer nos escravizar. É a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, Ele nos liberta de tudo isso. É por isso que nós devemos estar agarrados em Deus, para que possamos ser libertos, irmã Silmara. Liberto dessa religiosidade, desse sistema a qual as nossas igrejas têm vivido, e não veem Deus como um Deus acessível, mas um pai como um patrão. Deus, Ele é o nosso pai, Ele é aquele que nos coloca no seu colo, Ele é aquele que, quando nós caímos, ralamos o nosso joelho, Ele coloca ali um remédio. Ele é aquele que nos coloca, como o salmista diz, como ovelhas a águas tranquilas. É Ele que nos leva a pastos verdejantes. É esse Deus que temos como um bom pastor, que nos traz a alegria de poder servi-lo incondicionalmente. Feche os teus olhos nessa noite. Você não está aqui pela condição que você vive. Você está aqui porque Deus, Ele é maior do que qualquer situação e condição. Nós não estamos aqui pelos favores, nós estamos aqui pelo Senhor. E porque nós estamos aqui, estamos para adorar o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus querido, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e queremos, ó Pai querido, todo momento entender que o Senhor é o Deus, ó Pai querido, que
busca, ó Pai querido, ter um relacionamento conosco. A Tua palavra diz, ó Pai querido, que o Teu Espírito Santo é aquele que nos traz a consolo, o Teu Espírito Santo é aquele que nos agasalha, o Teu Espírito Santo é aquele que nos direciona, o Teu Espírito Santo é aquele que nos dá o domínio sobre todas as coisas, o Teu Espírito Santo é aquele que quando interiormente lateja algo a nós nos inclinarmos ao erro, ao pecado, o Teu Espírito Santo nos traz um ajuste e nos coloca equilibradamente na Tua presença. Portanto, Senhor, nós Te louvamos pelo Teu Espírito, que nos dá toda a direção. Portanto, Senhor Deus, nós acreditamos, ó Pai, no Filho, que prometeu o Espírito que está conosco, e prometeu mais do que isso, oh, aleluias, fazer com que nós tenhamos também o privilégio de morarmos no céu. A Tua palavra diz que Ele disse, não vos deixarei só, mas antes vos enviarei o meu Espírito, e onde eu estiver, vós um dia também estará. Portanto, Senhor, nós nos alegramos nesta promessa, que ainda como pecadores, ainda como destinados à Tua ira, o Senhor nos amou, o Senhor poupou, Senhor Deus, através da vida do Teu Filho, oh Deus querido, de nos levar ao inferno. Portanto, Senhor, nós somos gratos por isso, nós Te amamos e Te honramos por conta dessa questão, de que o Senhor depositou no Teu Filho toda a ira. A Tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as Tuas pisaduras nós fomos sarados, temos a salvação, temos a alegria, Senhor, de dizermos que somos participantes do Teu reino. Oh, aleluia, Senhor, muito obrigado pelo Teu Filho, pelo envio, Senhor Deus, do Teu Filho, pelo Teu amor, Senhor, que infinitamente, como o Senhor diz, de tal maneira, de uma maneira imensurável, incontável, o Senhor nos amou. De fato, nós não tenhamos aqui nenhum crédito, Senhor, nós não somos dignos de tal favor, mas o Senhor nos amou, é o Senhor que nos ama, Senhor. Portanto, Deus, muito obrigado, Senhor. A Tua palavra diz que o mundo não é digno, Senhor, de homens, ó Deus querido, que pisaram sobre esta terra, ó Pai do Teu Filho que nos amou. O mundo não é digno deste amor, mas o Senhor nos concedeu pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e por isso nós Te louvamos e sabemos, ó Pai, que, ó Deus, o Senhor nos dará também todas as coisas, como diz a Tua palavra, se nós buscarmos o Teu reino, o Senhor é fiel para nos fazer ter um casamento feliz, o Senhor é fiel também para nos dar um lugar, ó Pai, de aposento, o Senhor também é fiel, Senhor Deus, para enviar, ó Deus querido, os nossos sustento, porque a Tua palavra diz, ó Pai querido, que assim como o Senhor cuida dos lírios do campo e das aves do céu, o Senhor também cuidará mais e mais de todos nós. Portanto, Deus, muito obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua dedicação, Teu carinho sobre as nossas vidas, Pai. E nessa hora eu abençoo aqui esses meus irmãos que me assistem, a igreja do Senhor que está aqui nessa noite. Ó Deus querido, sê com as necessidades dos Teus filhos, ó Pai querido, em nome de Jesus, perdoa-os, ó Pai, dê a eles, ó Deus querido, a alegria, Senhor Deus, de degustar mais e mais da Tua presença, Senhor. E aonde estiver uma necessidade na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que seja o Senhor o provedor de todas as coisas. Nós oramos assim, ó Pai, e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Amados, antes de vocês irem embora, não se assente, eu quero deixar um recado para você que me assiste, para vocês que estão aqui. Nosso próximo domingo, nós não teremos a nossa ceia na nossa igreja, por conta de que nós teremos uma visita neste próximo mês de uma comitiva que está vindo de São Paulo, e aí nós faremos a ceia junto com eles. Será no domingo, no terceiro domingo do mês de novembro. Portanto, nós estaremos aqui com esses nossos irmãos. Eles estarão aqui conosco, na verdade, no dia 22. Então, será no quarto domingo a nossa ceia, no mês de novembro. E eu peço para que você convide alguém,
já para estar aí conosco. Nós estaremos aí estendendo os convites a algumas outras comunidades aqui de Joaíma, mas estará vindo aqui conosco alguns pastores, alguns irmãos e irmãs, para nos visitar de São Paulo, e eu gostaria de que você, junto com eles, é óbvio, realizaremos então essa celebração de ceia. Não teremos a nossa ceia no próximo domingo, mas será ela no dia 22, amém? Enquanto isso, estenda suas mãos para o céu, que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho, a consolação do doce Espírito Santo de Deus, estejam com todos nós aqui, com toda a igreja espalhada sobre a face da terra, que todos digam, e se Deus é por nós, e operando Ele ao meu favor, então salve, 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 aleluia, glória a Deus. Até domingo em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida por ficar conosco aqui nessa live. Um beijão no teu coração, até domingo em nome de Jesus.